Gravando? Estamos gravando, o microfone tá funcionando. Oi! Tô me sentindo o Silvio Santos. Vem aqui no meio. Vai que vai, vamos assim. Oi, galera pilateira brasileira, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que vão cair em desuso nas aulas de Pilates muito brevemente. Eu tô falando em desuso para não falar de maneira apocalíptica e falar assim que vão sumir, vão desaparecer muito brevemente, num futuro muito próximo aí de você, tá? Número 1, aulas em rodízio. Para quem não sabe, a aula de rodízio é aquela aula onde cada aluno fica em um aparelho e a professora ela vai ali se disponibilizando para cada aluno de uma maneira diferente, dando um exercício para cada um, falando com cada um em algum momento. E esse tipo de aula é o tipo de aula mais encontrado nos estúdios de Pilates brasileiros. Normalmente por alguns fatores. O primeiro deles é que a maior quantidade de estúdios de Pilates são de Pilates contemporâneo, tá? Então o percentual, se comparado aos estúdios de Pilates clássico, no Pilates contemporâneo é bem maior, tá? E aí já atrela ao segundo fator. Os estúdios de Pilates contemporâneo, tá? As empresas que vendem os aparelhos de Pilates contemporâneo, normalmente elas vendem o chamado kit, tá? Que são os 4 aparelhos aí meio que principais de um estúdio de Pilates, tá? O Cadillac, o Reformer, o Ladder Barrel, que é aquele que parece um barrilzinho, e a Chair, que normalmente é a chamada Combo Chair ou Step Chair, tá? Então, as pessoas compravam e compram esses estúdios, esse kit, tá? E colocam normalmente em um estúdio onde a disposição dele o layout é bem pequenininho, tá? Então fica fácil, né, a gente fazer esse rodízio colocando uma pessoa em cada uma à primeira vista, né, que todo mundo fica pertinho. E não tem como você fazer a repetição de outros aparelhos, porque justamente o seu espaço é pequeno e você tem ali um kit. Mas, gente, esse tipo de aula ele é bem complexo, principalmente para o professor dar. Porque você fica ali tendo que se disponibilizar, ora com uma pessoa, ora com outra pessoa, aí você fica de costa para o aluno, aí você fala para o primeiro aluno que ele precisa fazer, aí você vira para falar para o segundo, o primeiro já tá acabando, ele tem que ficar esperando você chegar às vezes num terceiro. Então isso é ruim para o professor que fica extremamente cansado, é exaustivo da aula assim, porque parece que nunca rende. Tá? Você não consegue fazer o trabalho, às vezes, fluir da maneira que o método pede mesmo, e é ruim para o aluno também, que muitas vezes fica esperando o professor passar, às vezes ele tem alguma dúvida, não dá tempo de sanar essa dúvida, porque aí o professor ele já precisa ir para outro lugar. Então a nova tendência é que essas aulas elas vão perdendo cada vez mais força, e mesmo nos estúdios pequenos, os instrutores começam a abrir mão de alguns aparelhos que são maiores, como o Cadillac e o Ladder Barrel, que são realmente trambolhos, né? E começam a investir em aparelhos repetidos, 2 ou 3 aparelhos repetidos. Então eles vão lá e colocam 2 ou 3 mats, colchonetes, né? Que vão ali pegar pouco espaço e eu posso fazer essa repetição aí, dar o mesmo exercício para as 3 pessoas que eu atendo e olhar de uma maneira mais eficiente, mais rápida, mais dinâmica para o aluno. A execução dele fica muito de fácil visualização para o professor que vai estar de frente ali para o aluno o tempo todo. Então a tendência é acabar e os instrutores realmente começarem a investir em aparelhos repetidos. Pode ser que ele não tenha todos os aparelhos, mas com certeza aqueles aparelhos para aquele layout que ele se disponibiliza a colocar são muito mais eficientes e conseguem trabalhar o método de maneira muito melhor. O segundo me diz respeito, inclusive, tá? Vou abrir uma caixa de Pandora aqui para falar. A segunda coisa que vai sumir muito brevemente. Aula de Pilates uma vez na semana. Inclusive aqui na Cor eu tenho aula de Pilates uma vez na semana. Normalmente porque muitas vezes pela agenda do aluno é o tempo que ele dispõe para fazer a aula, né? E muitas vezes também cabe no bolso só a aula uma vez na semana, mas ela tem alguns atenuantes muito complexos, tá? É pouco, esse é o principal.
é pouco uma vez de Pilates na semana, é bem pouco, tá? O ideal é a gente fazer Pilates todos os dias. A gente sabe que isso muitas vezes não é financeiramente possível, ou até mesmo a nível de disponibilidade da pessoa mesmo, né? Não dá para fazer todos os dias, mas seria interessante. Imagina só uma vez na semana, né? Então, o trabalho para ele aparecer para o aluno que faz uma vez na semana, ele demora muito mais tempo. A gente vivendo numa sociedade completamente imediatista, onde as pessoas querem o resultado para ontem, tá? É muito difícil a gente conseguir ter do aluno a paciência para que ele sinta essa evolução, que vai ser mais vagarosa do que, por exemplo, quem faz 2, 3 vezes na semana. Isso é fato, tá? Outra coisa é que a conexão com o método também é mais demorada. As pessoas que têm cada vez, obviamente, mais contato com aquilo, elas vão entendendo o método de uma maneira melhor, elas vão se identificando com os aparelhos de uma maneira mais intimista, e aí o trabalho fica muito mais fácil, tanto para o professor quanto para o aluno, que vai aprendendo mais facilmente os exercícios, as sequências, os nomes, ele vai se sentindo mais íntimo do método em si, tá? Então, muitas vezes, o trabalho de uma vez na semana, quando o estúdio oferece aula de uma vez na semana, tá virando quase que um tiro no pé, porque a gente vem fazendo a garantia de que o método é muito bom e que vai melhorar a qualidade de vida aí do aluno, e aí depois isso não acontece, porque não há tempo hábil disso acontecer, e ele vai fazer uma vez e vai passar outros 6 dias sem fazer. Então, quando ele vem, é como se a gente começasse do zero. Então, essa é uma tendência que provavelmente eu conheço várias amigas, amigos, proprietários de estúdio que já estão acabando com o plano. E você que é da CrossFit, coloca a tua barba de molho e vai pensando nas 2, 3 vezes na semana, porque uma vez por semana vai acabar. Número 3, acessórios mirabolantes, né? Acessórios loucos, mirabolantes, diferentões, né? Aí eu já tô adentrando um pouquinho mais no espaço do Pilates contemporâneo. No Pilates clássico não tem isso, a gente já tem os aparelhos montados e tudo mais, mas é muito comum você ver no Pilates contemporâneo, cada hora, um acessório, um aparelho novo e diferentão, que faz a promessa aí de deixar suas aulas mais dinâmicas, mais diferentes. O problema disso é porque esses aparelhos, justamente por não pertencerem pelo menos a base do clássico, tá, gente? Que eu não vou ser chata, não, de ser professora de Pilates clássico fala que é só o clássico que funciona, não é isso, tá? Mas esses aparelhos que foram feitos para dinamizar, eles não têm a base, nem a base do Pilates clássico. Então é muito difícil você manter o método em um acessório que foi inventado para fazer exercícios que não tem nada a ver com o que o método propõe. E o que não tem método, principalmente dentro do Pilates, gente, não funciona. Chega lá na frente, o aluno ele não vai vendo evolução. A base de bate-pronto, o aluno pode encher os olhos e falar: uau, você comprou uma coisa nova, agora vão ter exercícios novos. Isso é muito legal para dar dinâmica, para dar vida no estúdio. Mas a efetividade, a eficácia disso é quase que inexistente, tá? Normalmente, esses acessórios, eles estão mais direcionados a você tentar laçar o seu aluno, manter ele com você através da tal da inovação, do que da efetividade do método melhorar a qualidade de vida dele mesmo. É fato, você não consegue prender o aluno se manter através de inovação. Porque esse aluno, às vezes, ele nem tem o perfil. Se é um aluno que quer inovação o tempo todo, gente, repensa. Porque ele provavelmente não tem o perfil de Pilates. Ou, às vezes, você, como instrutora, ou até mesmo dona, proprietária de estúdio, também não tem o perfil para trabalhar com Pilates. E tá tudo bem. Tem várias outras modalidades que oferecem um leque de inovação o tempo inteiro dentro da área de atividade física e de fisioterapia, tá? Que você pode fazer o uso. Número 4, eu já puxo um gancho do anterior, que são as aulas de Pilates Mix.
as aulas que misturam o método Pilates com qualquer outra modalidade. Eu já vi você já deve ter visto também, aula de balé com Pilates, aula de funcional com Pilates e a mais nova, né? Aula de musculação, aparelhos de musculação no mesmo local onde estão os aparelhos de Pilates. Aí a pessoa vai lá, faz metade da aula de Pilates, depois faz metade da aula de musculação. Um minuto de silêncio para o enterro do método Pilates autêntico, clássico. A gente entra no mesmo universo do item anterior, né? Da questão anterior dos acessórios. Você perde completamente o método quando você começa a misturar. E aí você não faz nenhuma coisa e nem outra coisa, né? De novo, normalmente são estúdios, instrutores que estão um pouco perdidos dentro do ramo de Pilates e por estarem perdidos, não entenderem o Pilates direito, não conseguem segurar os seus alunos porque o método se perdeu e aí o resultado não vem dentro do Pilates. Não vem, gente, não vem, isso é fato, tá? E aí o instrutor o instrutor e o dono, né, do estúdio, ele fica à mercê de estar sempre tentando colocar outras coisas para segurar o aluno e ganhar algum resultado que não vai continuar não vindo, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não há nada de mal você ter no seu espaço modalidades diferentes. Tem várias colegas que eu conheço que tem estúdio, tem o estúdio e tem a sala de musculação. Cara, é muito bom, mas o seu aluno, na aula de Pilates, ele tem que fazer aula de Pilates. São 50, 55, uma hora de Pilates precioso, que a gente precisa do primeiro minuto até o último, tá ali, ó, fazendo aula, fazendo Pilates, tá? Esquece, isso não vai dar certo e isso tende a morrer. E por fim, número 5, esse é polêmico. Desafios para os seus alunos. Normalmente são desafios da semana. Aí o estúdio, a professora, ela propõe um exercício muito diferentão e fala assim, ó, esse exercício diferentão aqui, todo mundo vai fazer. É o desafio é você fazer isso aqui. Gente, eu acredito efetivamente que isso, na maior parte das vezes, é feito com a maior das boas intenções. De uma forma que você possa deixar o seu aluno, qual é a palavra? Motivado para poder fazer algo que é difícil. Mas quando você coloca um desafio desse, generalizando para os seus, eu não sei, você pode ter 15 alunos, 50 alunos, 100, já vi estúdio com 400 alunos. Quando você coloca um desafio desse para que todos eles façam, qual é a chance de que todos realizem? Você acaba nichando e elitizando aí, e pior de tudo, olha com as palavras difíceis que eu tô falando agora, estereotipando os alunos ainda mais do que o Pilates já faz sem querer. O que eu quero dizer com isso, né? Você já deve ter se deparado com afirmações de como, não, eu não faço Pilates porque eu não sou flexível, eu sou muito dura. Não, olha, eu não faço Pilates porque eu não sou forte, eu não consigo fazer aqueles exercícios de ponta cabeça. Para você que conhece o Pilates de verdade, você sabe que isso não existe. Não existe isso. Você não tem que ser flexível, você não tem que ser forte, não tem pré-requisito físico, não tem pré-requisito de habilidade física para fazer Pilates. E quando você propõe esses desafios da semana, que a pessoa efetivamente fica escancarado as limitações que ela tem ao não realizar, você acaba deixando isso ainda mais evidente. Ao invés de você motivar a pessoa, você começa a distanciar essa pessoa do método, que é um método que abraça todo mundo.
a pessoa começa a se frustrar, ela fala, nossa, mas eu entrei, eu não consegui realizar o desafio. Eu não consegui postar minha foto porque ficou muito feia. Não, eu não consegui nem entrar porque eu tava toda torta. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais desmotivada. Isso frustra um aluno de uma tal maneira, gente, que faz muito mais mal do que bem. Não caia na tentação de ser um estúdio onde o Instagram e os likes, eles são mais importantes que o seu aluno. Que o engajamento vale a pena você colocar em risco os seus alunos para fazer um desafio da semana. Não faça isso. Olha, eu ouço quase todos os dias, ouço histórias e vejo vídeos de desafios que dão muito errado. A gente nunca acha que vai ser com a gente nunca acha que vai ser no nosso estúdio, nunca com o nosso aluno. Gente, tem pessoas que podem ficar seriamente e permanentemente lesionadas com esse tipo de brincadeira. Porque isso às vezes é uma brincadeira, gente, tá? Então, isso vai acabar. Vai acabar, porque vai dar ruim cada vez mais. E se não acabar, eu acabo com isso. Eu vou acabar com isso agora. Vou acabar isso com isso agora. E eu conto com você, hein? Conto com você pra acabar isso junto comigo. Vamos fazer a Liga da Justiça dos antes desafios de Pilates, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, e aí? Conta pra mim o que você acha. Se você concorda comigo, que a gente vai ficar aí que essas cinco coisas tendem a desaparecer. Se você discordar com respeito, pode colocar aí nos comentários também que eu aceito. Tá bom? Pode ser que eu te bloqueie, pode ser que eu nunca mais fale com você, mas eu aceito, eu não vou apagar. Brincadeira, gente. E não se esqueça, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva para que conteúdos como esse cheguem a mais pessoas. Acho que são coisas importantes pra gente pensar, discutir, para que nossa pequena bolha do Pilates se fortaleça cada vez mais. Beleza? Um beijo para toda a tribo pilateira brasileira. Até o próximo vídeo.